Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma análise aqui, falar sobre o HGBS 11, um fundo de shopping que eu gosto bastante, eu tenho há muito tempo em carteira. Considerava o melhor fundo de shopping, que o HSML é muito bom, ele deu uma upada aí nos resultados, mas continua sendo um fundo top. Assim, eu posso colocar o HSML e o HGBS no mesmo nível. E o relatório desse mês, esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque tem bastante coisa. Eles abriram uma edital de uma GE para fazer votação em alguns itens. Eu quero abordar esses itens com vocês, principalmente porque um faz referência ao vídeo que eu fiz, que é esse vídeo aqui, sobre a mudança da lei de fundos imobiliários. E eu acredito que o HGBS ele é pioneiro, está sendo pioneiro nessa alteração. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E vamos para o relatório gerencial, que está um baita relatório. Vocês vão ver, ele tem mais de 59 páginas, como vocês podem ver aqui, é um baita relatório. Isso é característica do HGBS, um relatório muito didático. Ele é muito bem elaborado, vale muito a pena a leitura. Obviamente que não dá para ler todos, se você investe em 15, 20 imobiliários na sua carteira, imagina você ler todos os meses 50 páginas apenas de um relatório. Por isso que eu tô aqui também para ajudar vocês nesse ponto. Então vamos lá, tem bastante coisa pra gente conversar. Teve reavaliação de imóvel, tem muita coisa. Bom, vamos lá. Então, HGBS, relatório gerencial de dezembro. Então aqui a parte do overview do fundo, né? É um fundo bem antigo, acho que é um dos mais antigos da bolsa, se eu não me engano, de 2006. Cota patrimonial subiu bastante. Se eu não me engano, a cota patrimonial do HGBS do mês passado, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tava com o relatório aberto do mês passado aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, até mostrar aqui para vocês, tava em 224 reais. Então, como vocês podem ver aqui, teve um aumento significativo, exatamente por causa da avaliação patrimonial que teve. Eu vou mostrar um pouco o laudo para vocês. Na verdade, o resumo dos laudos, se vocês entrarem lá no próprio Status Invest ou entrarem no site da gestora, vocês vão ver todos os laudos de todos os shoppings. Então, ele subiu bastante a avaliação dos imóveis, não cobra taxa de performance, uma taxa baixíssima de administração, que é bem legal. Então vamos lá. Aqui, pessoal, parte do cenário macro, eu não vou demorar tanto aqui, porque vocês já estão meio carecas de saber da quantidade de vezes que eu já falei sobre isso, mas eu gosto do jeito que a Red escreve, é muito legal do jeito que ela escreve. Por exemplo, aqui já sabem que a questão do aumento do IFIX, da valorização do IFIX do ano de 2023 de 15,50%. Aí a questão falando sobre a turbulência que foi 2023, principalmente na questão dos Estados Unidos, falando sobre a inflação, que ela chegou a ter 10%, eles colocaram aqui, ó, entretanto, como lembramos, o pico da alta de preços foi de 9,10% em junho de 2022, e depois, isso em 2022, e em 2023 ela caiu, mas ainda é alta, e eles colocam aqui, a batalha ainda não está ganha, como demonstra o núcleo de inflação de serviço no ZEL, nos Estados Unidos, por exemplo, que se situa em 5,5%. Mas aí eles colocam aqui que já permite que o mercado faça previsões no corte de taxas de juros nos mercados envolvidos ainda para o primeiro semestre, e abre perspectiva de um mercado bastante promissor para 2024. E aqui eles falando no Brasil, a questão da inflação, que ela encerrou o ano em 4,62, dentro da meta, que era 3,25, com 1,5 para mais ou para menos. Aí eles colocando aqui que indica a redução para a Selic, isso que a gente já sabe, né, que a tendência é ela encerrar 2024 39, 9,25, e 2025 ir para 8,25. Aqui eles colocam, nesse cenário, nos parece que teremos mais um ano positivo para os investimentos em ativos de renda variável no Brasil, e poderemos ter uma apreciação bastante interessante tanto para o IFIX quanto para o Ibovespa. E aqui eles colocam quais seriam os pontos de atenção. Governo e Congresso. Eles colocam basicamente a luta entre governo e Congresso. Eles colocam aqui até que, como já ficou claro no começo desse ano, nas relações de alguns parlamentares ao veto feito pelo presidente Lula, ao estabelecimento de um calendário para o empenho e execução de emendas parlamentares que fazia parte da LDO de 2024. Aqui eles falam também sobre os embates entre Fernando Haddad e a Glaze,
mas também falam da questão da aprovação do arcabouço fiscal, da reforma tributária, e eles encerram aqui que a nossa visão continua bastante positiva para os investimentos. Essa é a parte macro. Agora vamos de fato para o fundo, e aqui, pessoal, eu quero gastar um tempinho com vocês sobre essa AGE, mas eu vou primeiro passar pelo fundo, depois a gente volta para essa AGE. Fica comigo até o final, dá uma de João Kleber aqui. Vou passar pela AGE, depois a gente fala sobre ela, que eu quero mostrar, que eu quero gastar um tempinho com vocês na AGE, que é muito importante que você, cotista, participe da votação para melhorar o fundo. A gente vai bater um papo sobre isso. Mas aqui, eles sempre trazem, voltando para o relatório, eles sempre trazem essa questão do monitoramento dos shoppings, da questão de variação de faturamento de um ano para o outro, a questão de vacância entre os meses, isso no cenário macro, né, de shoppings no Brasil, que a vacância ela diminuiu. Aqui, isso que é legal, que eu acho que faz falta no HSML, que o XPML tem, que é uma página dedicada no relatório sobre políticas ESG, Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança. E aí eles colocam alguns pontos de alguns shoppings que têm adotado alguns pontos de ESG, por exemplo, o Plaza Sul, que é lá em São Bernardo, na minha terra. Foi um grande destaque no portfólio com a melhoria de diversos indicadores de sustentabilidade. No ano de 23, tivemos um crescimento de 16% na taxa de reciclabilidade e de 45% na reutilização de água. O Moca Plaza Shopping, Árvore de Adoção, realizou pelo segundo ano consecutivo a campanha natalina de adoção de cães e gatos. Árvore de Adoção, legal isso, né? Natal inclusive no Parque Dom Pedro, para as pessoas com deficiência e acessibilidade, arrecadação de brinquedos no Shopping Tivoli, leitura para todos no Shopping Santana, no Santana Park Shopping. Então é bem legal isso, eu acho muito bacana colocar isso, que eu sempre falo isso para vocês. Não interessa a sua opinião sobre isso. Se você concorda ou não concorda, se você acha que é lacração, digamos, ou não, o que interessa é a gente tem que focar e cobrar isso dos nossos ativos, porque o crédito fica mais barato, a visão fica mais interessante, mais mercadologicamente falando, então a gente não pode deixar isso de lado. Bom, então, sobre resultados operacionais, mais um shopping que voou em 2023, e aí eu falo que a classe de shoppings, eu até publiquei um vídeo recentemente aí no meu canal sobre as aquisições que os shoppings fizeram, inclusive o HGBS, ele figurou acho que no segunda posição, perdeu só para o VISC, se eu não me engano, nas aquisições de shoppings, até porque os shoppings voaram em 2023 e vão voar mais em 2024 exatamente por causa da queda da taxa Selic. Se a gente vê que as grandes lojas âncora dos shoppings são varejo, você pega lojas Renner, você vai pegar C&A, você vai pegar lojas americanas que passou por problemas, mas são lojas grandes e essas lojas elas precisam que o crédito esteja barato, porque as pessoas parcelam e o parcelamento com taxa de juro menor facilita o giro. Então a tendência é em 2024 os shoppings continuarem voando, e aqui a gente vê que o próprio portfólio do HGBS voou em 2023 comparado com 2024. Se a gente pegar, eles tiveram um crescimento de 10,5% considerando o portfólio atual versus novembro, e o acumulado nesse ano de 9,24. Obviamente, eles já estão considerando os dados dos shoppings Floripa, Jardim Sul e Capim Dourado, que eu falei no relatório passado, eles até mencionam algumas coisas da compra, mas eu falei no relatório passado sobre as compras de participação nesses shoppings, e obviamente se eles tirarem esses shoppings, o crescimento foi de 7,6%, o que é um baita crescimento ainda. A vacância diminuiu, comparada ao mês anterior, de 0,6%, caiu para 6,4%. E aqui eles colocam também que a inclusão do Capim Dourado nos indicadores operacionais foi a principal razão para a redução dessa vacância. O NOI por metro quadrado foi de 80, aumentou bastante. Se a gente pegar 2% é muita coisa, e principalmente o acumulado do ano, que foi de 8,9%, é muita coisa. Se eu não me engano, chegou a ter relatório, não nesse acompanhamento mensal que eu comecei a fazer, mas em alguma análise que eu fiz ano passado, se eu não me engano, estava em 72 o NOI, aumentou bastante. Obviamente ainda não é comparável com o NOI do HSML, do XPML, mas
até da participação do fundo e os shoppings que ele tem, eu acredito que é um nome bem interessante. Aqui, toda a questão da participação dos shoppings de do fundo em cada um dos shoppings. Vejam que tem shoppings que ele é majoritário, outros ele tem muito pouco. E esse é um dos pontos da AGE, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá, então aqui a participação é bem legal isso, de vocês avaliarem. Aqui, o ponto de reavaliação dos imóveis. Vejam só, grande maioria positiva, teve até o lado de São Bernardo, o Plaza, acho que é o Shopping Plaza, né, lá de São Bernardo, 10,3% de avaliação, alguns negativos, principalmente o Goiabeiras. Eu não entendi o porquê da avaliação do Goiabeiras ser tão negativa, eles não explicam isso. Eu até desci lá, depois eu vou mostrar, eu desci lá no portfólio para ver, não entendi o porquê. Obviamente, me parece que é pelos resultados do shopping, mas não tem uma clara explicação sobre o porquê dessa avaliação. E eles colocam aqui que a avaliação ela leva em conta a análise do mercado geral e local do shopping center, análise do histórico do empreendimento, a sua situação atual, e análise de perspectiva futura do empreendimento. Eles fazem a mesma característica das outras avaliações, é pegar os próximos 10 anos e trazer a valor presente, o caixa, e vender o shopping no final, para ter essa valorização ou desvalorização. Então tem todos os laudos de avaliação. Eu quero ver se eu leio o laudo de avaliação do Goiabeiras para poder trazer isso. Deixa eu pegar ele aqui, eu vou dar uma editada no vídeo agora para dar uma lida e eu vou dar uma lida no laudo do Goiabeiras para ver se eu acho a justificativa dessa redução. Então, pessoal, eu peguei aqui o laudo de avaliação do Shopping Goiabeiras para dar uma lida nele e cheguei a alguns pontos que eu acredito que sejam pontos que tenham relação, que eu acredito que sejam os responsáveis pelo resultado. Primeiro, essa questão de lojas vagas aqui, como vocês podem ver, 34% da ABL está em loja vaga. Aqui o aumento, né, a gente vê que a vacância vem aumentando. Então, para mim, esse acho que é o principal motivo. Embora tenha aumentado o fluxo de pessoas aqui, fluxo de veículos, fluxo de pessoas, mas aqui a gente vê a análise de desempenho de vendas declaradas, crescimento negativo referente de vendas declaradas. Aqui a parte parte operacional, veja que veio caindo essa questão de vendas declaradas por ABL. Então a parte de aluguel mínimo caiu também. Então, na minha visão, eu acredito que os principais motivos por essa desvalorização do Goiabeiras foi essa questão da questão da vacância. Aqui a gente vê a inadimplência, né? Ela é alta, ainda é alta. Então eles chegam nessa valoração de 54 milhões de reais. Eu precisava pegar o relatório, mas obviamente o relatório passado foi menor. Então eu acredito que tem a ver com essa questão da vacância, né? Mas eles não explicam aqui no relatório, mas eu acredito que esse seja o principal motivo. Bom, continuando aqui. Aqui a parte do Boulevard Shopping, que esse fato é novo. Conclusão da aquisição de 65% do Boulevard Shopping, com um valor de transação 152 milhões, cap rate de 9, baita cap rate, mais uma compra, né? Aqui a parte de Jardim Sul, isso aqui já foi, a gente falou no relatório passado. Aqui é a parte de resultados da gestão do fundo. Em junho de 2023 anunciamos um desinvestimento no Parque Dom Pedro pelo fundo imobiliário, né, dessas cotas, e do Fashion do HPDP e do IFON-H. Então eles têm um acumulado de 3,44 aqui, até 2025, e eles colocam aqui que tem oferindo resultado não recorrente de 1,55 para o primeiro semestre de 2024, estimamos 85 centavos por cota, já considerando o imposto sobre o ganho de venda de capital. Então eles até colocam aqui os movimentos aliados com a estratégia do fundo, e o fundo irá distribuir esses lucros em complemento ao resultado gerado recorrente conforme determina a legislação vigente. Então pode ser que esse semestre a gente tenha o pagamento maior aí em algum mês. Aqui a parte de rendimento do fundo, ele distribuiu em 99 por cota, obviamente impactado pela venda do lucro do HPDP 11, e porque o guidance dele é mais ou menos 1,70, 1,75. Aqui a parte dos resultados, né, ele gerou resultados e distribuiu um pouco mais, exatamente por causa dessa questão do lucro.
Aqui a parte, obviamente, desse lucro, que é esses verdinhos aqui, são resultados de operação de venda. E aqui um ponto que eu coloquei aqui para vocês, que eles colocaram que considerando as premissas de projeção de resultados do fundo e o resultado não recorrente, eles consideram que o pagamento, projeção, vai ser de 1,75 guidance de 1,75 por cota. Ao preço atual, isso dá 9% de dividend yield, que é um excelente dividendo. Então o fundo está projetando um baita do dividendo. Obviamente, eu acredito que o valor vai subir, porque isso considerando a cota de hoje. Então, se a gente baixar para 8, a cota que hoje ela está em mais ou menos 230 deixa eu olhar aqui, 232, então essa cota no mínimo vai para os 240, 245 para voltar para os 8%, que é a média do fundo, né? 8%, 8,5%. Então tem uma perspectiva de valorização agora em 2024, tá? Exatamente por causa desse pagamento. Aqui a parte de retorno do fundo, ele é excepcional, né? Não tem nem o que falar, o retorno histórico dele, desde lá de 2006 até hoje, olha só, é impressionante o resultado dele. Aqui a parte de carteiras deles, né? Eles têm uma parte interessante de FII, que são FIIs de shoppings, né? Também, então acaba que fica, embora sejam fundos imobiliários, mas acaba sendo basicamente o portfólio de shoppings, né? Aqui a 68,6 de imóveis diretamente, as participações. Aqui a alavancagem do fundo tranquila, sem problema nenhum, não vejo problemas nessa alavancagem. Acredito que o fundo deve vir com emissão logo logo, vai vir com emissão. Aqui a parte de vendas totais, o que é importante a gente observar aqui são a comparação do azul escuro com o azul claro, que é 2022, 2023 para 2022. Todos os meses veio maior nas vendas totais, a vacância veio diminuindo, ela deu uma subida em maio, veio diminuindo como a gente viu no início. NOI por metro quadrado também é a mesma coisa, comparando azul claro com azul escuro, veio aumentando também todos os meses. O que é muito importante é que aqui eles vão pegar todos os shoppings, né? Eu quero só mostrar para vocês o capim dourado, não, como é que ele chama? O Goiabeiras. Então aqui eles não tem nada falando, eu acredito também que tem muito a ver com esse resultado, o fluxo de caixa total negativo, que ele veio em 79% negativo, e aí eu acredito que esse seja também um dos motivos da AGE, que eu acredito que é para isso. Então, falando na AGE, vamos voltar lá para o começo, vamos falar um pouquinho sobre ela, que eu acho que é o movimento mais importante desse mês para o fundo, que a AGE precisa ser votada até, acho que é fevereiro, né, tem até aqui o edital dela, né, qual que é a data? Acho que é. Eu acho que até dia 24 de fevereiro, eu não estou achando aqui a data certa para até quando que tem que mandar. Mas, gente, até o final eu vejo isso para vocês. Até quando que tem que mandar. Bom, então foi publicada essa AGE para votação em alguns pontos. E os pontos são os seguintes, eu vou começar lendo aqui, e no relatório gerencial eles trazem as explicações sobre cada um dos pontos. Então, primeiro ponto, nos termos do artigo 34 da instrução CVM 472, a aprovação da possibilidade dos serviços de administração e comercialização, dos espaços dos ativos que venham a compor a carteira de investimentos do fundo serem prestados por empresa especializada, remunerada em condições comerciais de mercado, que possua relação societária direta ou indireta com a administradora, ou com gestora, ou com pessoas ligadas a ela. O que isso significa, pessoal? Significa que dar a opção do fundo gerir, eles até colocam aqui, ó, dá opção para o fundo ter a própria administração dos ativos que ele detém em carteira. Então, isso é o que o HSML faz. A gestão, além dele ter participação majoritária em todos os ativos, ele tem a administração dos shoppings. Então eles colocam aqui, ó, aqui eles fazem um resumo daquilo, ó, permitir a contratação em condições de mercado que empresas que possuem relações societárias com a rede ou pessoas ligadas à prestação de serviços, administração, e a comercialização.
Ou seja, você administrar o shopping e comercializar as lojas. Aqui eles colocam aqui a parte de market share de alguns pontos aqui, que eles falando de shoppings que têm administração própria e independente, e falam aqui que assim linha é praticado com o mercado conforme o fundo passa a ter posição controladora em uma quantidade significativa de ativos, a contratação de empresa que possui relação societária com o gestor, o fundo para serviço de administração e comercialização desses ativos garantem principalmente um maior alinhamento entre a gestão do fundo e a gestão dos seus imóveis. É o que o HSML faz. Então, eu acredito que, na minha visão, esse item é positivo. Por quê? Porque é uma baita gestora. Então eu acredito que isso vai melhorar demais o fundo, e aí entra aquele ponto que eu falei do Goiabeiras, por exemplo. Seria fundamental que a Red assumisse o controle desse shopping, a administração desse shopping, para ver se melhora o resultado dele. Então eu vejo como positivo esse item, eu vou votar sim. Bom, segundo item. Se ficar alguma dúvida sobre esses pontos, pessoal, coloquem aqui embaixo nos comentários que eu respondo, tá? Segundo item. Nos termos do artigo 34 da 472, aprovação da possibilidade de operações pelo fundo com CRIs cujo lastro ou garantia sejam no todo ou em parte formados por ativos ou recebíveis originados por ativos que sejam detidos direto ou indiretamente por fundos de investimento geridos ou administrados e que contenham consultoria especializada da administradora ou gestora, desde que atendidos os seguintes parâmetros. Aí eles colocam alguns parâmetros aqui, mas o que eles estão querendo dizer com esse ponto? É que é o seguinte, eles não querem mudar nada da estrutura do perfil, até porque o que na verdade eles querem fazer é pegar o caixa que eles têm de fundo, porque o caixa é um dinheiro para poder aproveitar oportunidades. Eles querem pegar e comprar CRI com esses caixas, com esse caixa, ao invés de ter somente uma LCI, por exemplo. Então eles colocam aqui que, eles até falam, né? Ó, primeiramente ressaltamos que não há qualquer intenção na mudança do perfil. Em nossa visão, o fundo de gestão ativa do shopping center deve ter caixa em algo em torno de 5 a 10% para fazer frente à necessidade, frente a oportunidades. E eles colocam aqui que a própria lei de fundos imobiliários, os investimentos feitos por fundos imobiliários em fundos de renda fixa ou títulos públicos são tributados, e isso já é permitido. Então eles querem colocar esse dinheiro, colocar em CRI, por causa do ponto de vista tributário, buscando diversificar a alocação desse caixa em produtos isentos, como fundos imobiliários que investem em CRI. Então, na verdade, eles estão querendo mudar um pouco a alocação do caixa em CRI. E aqui eles colocam até que o próprio regulamento já permite esse tipo de investimento como alocação, e o proposto é um refinamento do conceito, trazendo para a deliberação parâmetros para que um CRI seja elegível para o investimento. Então eles aumentam o leque de oportunidades e de investimentos com retornos atrativos e eficiência tributária. Então, na verdade, é basicamente essa mudança, e obviamente eles até colocam aqui, com a aprovação desse item, o fundo poderia, por exemplo, recomprar os CRIs emitidos pelo próprio fundo, o que em determinados casos pode ser vantajoso. Então, além dessa questão de ele poder usar CRI como esse parâmetro, é comprar CRI do próprio fundo ou da própria administradora. Obviamente, pessoal, tanto esse primeiro item quanto esse segundo item, algumas pessoas podem alegar um baita conflito de interesse. Se vocês olharem em fórum, vocês vão ver gente metendo pau nisso. Eu não vejo problema nenhum, eu vejo... Isso seria problema se a gente comprovasse que a gestão fosse ruim. Mas é um fundo de 2006, pessoal, trazendo resultado excepcional há mais de 15 anos, né? A gente está indo para quase 20 anos de fundo. Então eu não vejo problema nenhum, vou votar sim nessa também. Para mim é importante esse ponto. Terceiro item. Nos termos do artigo 34 da CVM 472, a aprovação da possibilidade de operações pelo fundo com CRI que, cumulativamente ou não, sejam estruturados, distribuídos, custodiados, escriturados e alienados no mercado secundário pela administradora ou gestora ou pessoas ligadas a elas, desde que os CRIs atendam os mesmos parâmetros descritos no item 2. É basicamente a mesma coisa, eles colocam que, além dos motivos abordados no item anterior, vale ressaltar que o regulamento do fundo restringe o investimento em shopping centers que estejam devidamente construídos, ou seja, eles só podem investir pelo regulamento atual em shoppings que estão construídos. Então eles colocam aqui, por essa razão, para viabilizar investimento
tem shoppings em construção ou em maturação, por vezes recorremos à estruturação de um CRI para financiar a obra, com a possibilidade de posterior conversão em participação direta no imóvel, como feito no CRI Sinop. Nesse caso, foi necessária a contratação de empresas terceiras para atuar como escriturador. Então, na verdade, é para o fundo assumir isso. Vejo problema nenhum, acho bacana e também vou votar sim. Atualização, aqui vamos pegar a quarta, né? Vamos para o edital, depois a gente vai para a explicação. A alteração do parágrafo 1 do artigo 12 do regulamento com relação à emissão de cotas do fundo de forma a aumentar o volume de capital autorizado para 3 bilhões, não consideradas as 9 primeiras emissões do fundo. Aqui é basicamente, pessoal, autorizar um aumento de capital a ser captado sem precisar de ter uma assembleia para isso. Então eu vejo também sem problema nenhum. A gente viu que o HGBS ele faz emissão, ele sempre fez emissão boa, sempre com problema. A gestão nunca teve problema quanto a isso. Então, na minha visão, ok também, sem problema nenhum. E por fim, esse último item que tem a ver com o vídeo que eu fiz sobre a mudança na lei de fundos imobiliários e que, na minha visão, o HGBS ele é pioneiro em alterar isso no regulamento. Olha só, alteração dos incisos 4 e 10 do artigo 20 do regulamento para prever a possibilidade da administradora e da gestora no exercício das funções de gestores do patrimônio do fundo e utilizando recursos do fundo para prestar a fiança, aval, bem como aceitar ou obrigar-se a qualquer forma nas operações praticadas pelo fundo, bem como constituir ônus reais sobre os imóveis integrantes do patrimônio do fundo, desde que para garantir as obrigações assumidas pelo fundo ou por seus cotistas, conforme a lei 17754, agora de dezembro de 2022. Eles até colocam isso, até saiu aqui, eles colocam isso aqui no edital, que é a questão da própria lei, né, que foi alteração. Eu fiz o vídeo sobre isso, mostrando que, obviamente, isso vai dar muito mais transparência e quando a gestão é boa e faz alavancagens boas, isso vai ser excelente. Então, não vejo problema. Teve até algumas pessoas que me perguntaram se o fato disso estar na lei significa por que o fundo precisaria alterar o regulamento. Ele precisa, porque a lei ela libera, mas se o regulamento travar, quem manda no fundo é o regulamento. Não, obviamente que o regulamento ele não pode estar contraditório à lei, mas a questão é a seguinte: a lei permite que o fundo utilize patrimônio dele para cobrir alavancagem, ou seja, utilizar os próprios, ou fazer ônus, constituir ônus reais sobre o próprio imóvel do fundo. Mas se no regulamento proibir isso, o fundo não pode fazer, mesmo que a lei autorize. Então ele precisa sim alterar o regulamento. Acredito que os outros fundos imobiliários devam fazer isso também, para poder alterar. Eu vejo que o HGBS foi pioneiro nessa alteração. Gostei também, vou votar sim, então, ou seja, nos 5 itens eu vou votar em todos. E até um ponto que eu acabei esquecendo de falar para vocês, que a questão é a seguinte: para fazer essa votação, precisa pegar esse documento. Eu vou deixar aqui no link da descrição esse edital para vocês se manifestarem, porque não é votação eletrônica. Vocês precisam imprimir esse documento, colocar nome, CNPJ, CPF no caso, né? E manifestar a votação, assinar e mandar por e-mail. Então isso aqui tem que ser impresso, você fazer manuscrito. Inclusive eles até colocam aqui, ó, quer ver, ó? A consulta formal ocorrerá de forma não presencial, de modo as deliberações tomadas lá. A manifestação do voto, peraí, tá aqui, ó. A manifestação do voto deverá ser impressa, preenchida e assinada e enviada acompanhada da documentação de identificação. Então vocês têm que mandar, além desse documento, a documentação de o seu comprovante, que seja a sua carteira de habilitação ou o seu RG, alguma coisa assim. E precisa ser mandado por aquele e-mail. Eu vou deixar esse edital no link daqui da descrição para vocês baixarem, quem for cotista, obviamente, e mandar. E tem que ser mandado até o dia 15 da consulta formal, que eu acabei esquecendo de pegar a data para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui, até estava esquecendo de mostrar aqui para vocês, é dia 26 de fevereiro. Então vocês precisam mandar essa documentação até dia 26 de fevereiro às 15 horas, tá bom? Pessoal, o vídeo ficou bem longo, porque é um vídeo bem importante para vocês verem como eu gosto de analisar isso, e espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aqui embaixo e espero você no próximo vídeo.